Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui no nosso vídeo aqui, um exemplo do nosso vídeo anterior, né, que foi sobre HTML, né, inserir HTML em um JLabel em Java. Antes da gente iniciar o tema novo de hoje, e para vocês aí se inscrever no canal, dar um joinha e, mais importante, além disso, né, os comentários de engajamento que ajuda a crescer ainda mais o canal para que a gente possa trazer cada vez mais dicas valiosas de Java. Pessoal, hoje o tema é a respeito de manipulação de string, né? Como identificar números e letras em uma string em Java, né? Porque geralmente a gente tem a percepção de que tudo em uma string é texto, né? Tudo que está entre aspas duplas é texto. Mas aí chega dado momento que você precisa minerar alguma informação e você precisa diferenciar quantos caracteres numéricos eu tenho nesse texto e quantos caracteres de letras, né, eu tenho no nosso texto. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui bacana, nós vamos usar dois exemplos, né, usando regex, né, e, e também usando a forma mais simples com a classe character, né. Além disso, o que vai auxiliar nós a fazermos essa informação é o conhecimento também da classe String Builder. Nós vamos utilizar ela para poder estar concatenando, né, para poder estar agrupando essas informações, ok? Então, para isso, vamos aqui abrir uma nova classe. Identificar, identificar alfanumérico, né? Colocar aqui alfanumérico, beleza? Bacana. Como sempre, a gente começa com o nosso método principal, o método main, né? E dentro do método main, vamos criar uma variável aqui, texto. E nesse texto, colocar aqui, eu tenho 25 anos. Isso aqui é minha idade, galera. Beleza? Aí é o seguinte, com esse texto, com essa informação que a gente tem, a ideia é a gente identificar quantos caracteres de texto, de letras, né, que eu tenho nessa string e quantos caracteres numéricos que eu tenho nessa string. Primeiramente, vamos começar que a gente começar na parte do regex com vocês. Como sempre também nós criamos sempre métodos, né, para isso. Public static, vou colocar void, que aí já coloco a impressão dentro dele, né? Identifica regex. Identifica regex. Aí aqui eu vou passar o texto. Bacana. Texto. Identifica regex. Agora é o seguinte. Nós fizemos uma atividade de regex, né? Na nossa vídeo, tem uns dois vídeos anteriores, né? Na validação de e-mail, né? Na estrutura de regex e assim por diante. Inclusive tá até aqui aberto aqui. Se valida e-mail aqui, tem uma estruturinha aqui de regex, né? Na validação de e-mail, certo? Galera, agora é o seguinte, nós vamos utilizar a mesma estrutura, como vocês podem observar aqui, com pattern, né? Com matcher, certo? Para mostrar para vocês aqui, de uma maneira bacana,
que esse aqui a gente utilizou para validar. Nós também utilizamos o regex na remoção de acentos também, né? Remoção de acentos. Só que foi um regex com replace all, não foi com pattern, né? Mas o que a gente vai utilizar é o que a gente utilizou no nosso sistema de validação de e-mail, né? Usando a mesma escritura, né? Para pegar essa informação. Então, só para relembrar para vocês, eu vou colocar até o vídeo na descrição, a validação de e-mail, que explica tudo certinho. Que o pattern ele recebe a regra do regex e o matcher ele aplica ele pega a string do texto para ser validada, né, com a informação que foi passada no pattern e depois ele retorna a validação, certo? Vou copiar aqui só essa parte aqui, e nós vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Ok, eu já vou colocar direto. Só que aí, galera, é o seguinte, aqui nós vamos ter que criar essa informação do pattern e do matcher, tanto para separar as letras quanto para separar os números, né? Então, eu coloquei aqui pattern letras, matcher letra, e assim por diante. Bacana. Eu vou duplicar isso aqui, que aí no caso vai servir para o nosso número, né? Pattern número, né? E matcher número. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque cada um vai receber um regex diferente. Então, ou seja, eu tenho um regex diferente para identificar o número e tem um regex diferente para identificar a letra. E o regex que a gente vai usar para a letra é o seguinte: abre e fecha colchetes, e aqui a gente passa os caracteres de A a Z minúsculo a Z maiúsculo. Então ele vai identificar, né, os caracteres aí e o maisinho aqui para concatenar e vai identificar que são caracteres de letras, né, de A a Z, tanto minúsculo quanto maiúsculo. E para número, em regex, nós passamos assim. Tá? Então, esse é um pattern diferente para número. Tá? Então, por isso que a gente meio que duplicou aqui a informação, que cada um vai trazer uma forma diferente, né, de trabalhar. Ok? Agora, pessoal, é o seguinte. Agora vem outra parte que a gente vai precisar duplicar, que é o String Builder. Né? Aqui um SB letra, né? New String Builder. Ele vai servir o que? Para criar, para montar, né? Na hora que a gente for imprimir e as letras de um lado e os números do outro, ele vai servir para isso, né? Para juntar esses caracteres e depois fazer a impressão deles. Então, String Builder é para isso. Ah, mas eu posso fazer com string, concatenando, né, com mais? Pode. No entanto, a concatenação com string normal, ela não é tão performática, né, com string build. Por quê? Porque na memória, quando você vai concatenando com string, ele vai criando novas posições na memória, né? Então isso acaba, dependendo da quantidade grande de concatenação, ele acaba não sendo tão performático na aplicação, tá? Na aplicação. Então, o String Builder não, ele já cria o seu posicionamento único na memória e aí você vai adicionando, né, utilizando o método append, as informações que você precisa, ok? Então, aqui nós criamos o String Builder. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o laço while, né, para, pegando esse matcher, aqui do matcher
letra ponto find, né? E aí, ou seja, ele vai utilizar, eu esqueci de ampliar aqui a tela, né, galera? Certo? Ele vai ampliar ele vai pegar essa regra do regex da letra, ok? E ao encontrar, né, essa informação, nós vamos adicionar dentro do string builder, tá? Então, no string builder a gente vai chamar sb letra ponto append, né? E aí nós adicionamos o nosso matcher, né? O nosso matcher de letra ponto group, ok? Ou seja, isso aqui ele vai pegar todas as letras que foram identificadas nesse regex, né, para adicionar nessa string builder, né, certo? E assim nós vamos repetir esse processo com os números. Deixa eu ver aqui com os números. No caso, matcher número e sb número. E aí matcher número. Cara? Agora nós vamos fazer impressão. Letras identificadas. Aí nós pegamos, né, no caso, o SB letra ponto toString, porque ele é um objeto, né? E números identificados. Aí nós pegamos SB número ponto toString. Bacana. Antes disso, eu vou mandar uma impressão aqui em cima, né, do texto analisado, né? Texto, bacana. Aí é o seguinte, agora nós vamos chamar o método identifica regex e passamos o texto. Salva e vamos rodar. Bacana, papapá. Olha lá. Olha que legal. Saiu aqui a impressão, né? O texto analisado, letras identificadas e números identificados. Olha que bacana. Show de bola, né? Então, isso nós fizemos utilizando o regex com essas regras. Então, essa regra para identificar as letras e essa para identificar os números, tá? E com o auxílio do String Builder, que a gente foi agrupando, né, essas strings, né, que foram utilizadas aqui e posteriormente, né, fizemos a impressão, tá? Então, mais uma ideia importante utilizando o String Builder, né, para isso. Agora, nós vamos ver uma outra forma, pessoal, de realizar a mesma tarefa que nós fizemos com o regex, só que agora nós vamos utilizar a classe character. Então, static void. Deixa eu ver se mais um pouquinho aqui, né, para ficar melhor a visualização. Identifica character. Beleza? String texto. Aqui nós vamos utilizar mesmo, nós vamos, daqui eu vou pegar esse string builder que nós vamos utilizar novamente, tá? Vamos utilizar novamente string builder. Só que agora é o seguinte, galera, agora nós vamos utilizar o laço for para percorrer a string que foi passada via parâmetro aqui no texto, ou seja, nós vamos percorrer letra por letra
E aí, utilizando o character, nós vamos, e a cada passada, né, ele vai identificar se a letra ou o número. Então, para isso, vamos criar aqui um laço for, com it e basicão aqui, né, didático, né, começa a posição 0, por ser índice, né, então i, no caso, menor do que texto ponto length, que no caso é o tamanho do texto, ponto e vírgula, incrementação e mais para a passada, certo? Agora é o seguinte, pessoal, olha que bacana. Agora, então aqui no for, a cada passada ele vai percorrer o tamanho da nossa string, né? E aqui nós vamos criar uma regra. Se a character, que é o nome aqui da classe, ponto, is letter, né? Esse aqui a gente pode usar mais a fundo com outros exemplos, tá, galera? Mas nesse momento, como a gente está trabalhando aqui bem identificação, né, de string, então ele já tem um método específico. É letra, né? Aí o que, que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente vai pegar a posição, a passada, né? Então, seja, vou pegar aqui o texto, né? Ponto, at e o índice, tá? Então, ou seja, é letra, ele vai identificar no índice, tá? Se for, ele vai o quê? Adicionar letra ponto append, né? Aí ele vai adicionar a mesma informação. Eu acho melhor a gente criar uma variável aqui que fica melhor, porque fica repetindo toda hora, né? Vamos lá. Vou botar aqui como um charzinho, né? Letra, né? Caractere. Caractere é melhor do que letra, né? Enfim. Então, char, caractere. Então, aqui o caractere. Vou colocar aqui e aqui. Cara? Certo. Então, se for letra, ele vai fazer isso. Se não ser character, ponto, is digit, tá? Identificando novamente pela variável character, ele vai sb número ponto append e vai passar o caractere. Bacana? Aí, depois, eu já pego isso daqui, ó, que é a mesma coisa, a impressão, né? Bacana. Agora nós vamos chamar o nosso método lá acima, identificadas com caráter. É para separar aqui, beleza? Agora vamos chamar o nosso método lá acima, identifica caráter, né? Salvar e rodar. Olha lá, bacana, ó. Viu que bacana? Mesma coisa, mesmo resultado, porém nós verificamos de duas maneiras diferentes, né? Então aí fica a critério, né, de vocês qual vocês acham a melhor maneira, se é com regex, se você já é acostumado a utilizar o regex para tudo, né? E se vocês gostaram também, se foi a primeira vez que vocês viram, principalmente na aula de validação de e-mail, então mais um exemplo de regex aqui, né? Ou de uma maneira mais simples, utilizando a classe objeto character, né? Que com o método isLetter, ele já fala, é letra, ele já identifica isso, né? Ele vai lá e adiciona a letra. É dígito, né? No caso é número, vai lá e adiciona, né, na string builder aqui. Depois faz a impressão. Então esse aqui é o mais
é um método mais simples, né, da gente fazer essa identificação. Beleza, pessoal? Então essa foi a dica de hoje, né? Então, se vocês gostaram aí, faz a curtida, se inscreva no canal e faz o comentário de engajamento. O que vocês acharam dessa dica, sugestões, que serão sempre bem-vindos, beleza, pessoal? Então é isso aí, galera. Valeu!